Dando continuidade, então, nos trabalhos do nosso fórum, vamos agora ao terceiro painel da nossa programação, que tem como tema Agroverde. A segurança energética deixou de ser um debate apenas técnico. Ela é hoje um pilar de sobrevivência e desenvolvimento. E quando falamos de futuro, o campo tem papel de protagonista. O agronegócio brasileiro vai muito além de alimentar o mundo. Ele é peça-chave na transição para uma matriz energética limpa. Para conduzir os trabalhos aqui como moderador deste painel, quero convidar o Guilherme Sari, diretor de eólicas do Sindenergia RS, e convidar aqui ao palco os nossos painelistas. Paula Hofmeister, coordenadora da Comissão de Meio Ambiente da Farsul, Anderson Belloli, diretor executivo da Federarroz, e Jerônimo Guergin, presidente da SEBRA e também presidente da Aprobio. Sejam bem-vindos aqui ao nosso palco, bem-vinda, fiquem à vontade. Fiquem à vontade, deixo então a palavra aí à disposição, Guilherme, para a condução dos trabalhos, desejando a todos um ótimo e produtivo painel. Bom, boa tarde. Bom, depois de uma sessão de homenagens tão bonitas, eu estava até comentando, é bonito de ver, né, essa integração, né, que a gente fala bastante aqui. A gente é muito bairrista, regionalista, gosta do Sul, mas essa força que vem de fora também é muito interessante, né? A gente tem isso muito no setor de energia, trabalha muito fortemente isso, então são todos muito bem agraciados, né? São 27 estados, a gente está aí, né? Acho que a força do Brasil é muito grande e a gente percebeu isso em 2024, né? Acho que quando a gente teve a enchente aqui, a gente viu o que é realmente o Brasil, né? Essa coisa de realmente se ajudar, de trazer força, de resolver problemas, de fortalecer. Então, o Brasil é muito grande, mas o Brasil também é um só, e somos todos brasileiros. Antes de sermos gaúchos, somos brasileiros. Então, mais do que nada, bom, falando de Brasil, aí eu acho que a gente entra também no assunto e pauta de hoje, né, de hoje à tarde, que é essa questão, que é o agro, né? E a gente trabalha muito aqui pelo Sindenergia, a gente tem uma visão do agro muito importante, né? O agro é muito forte, o agro representa demais a economia do Brasil, né, obviamente, né, e do Rio Grande do Sul, por consequência, e nesse interim a gente acha sempre muito importante discutir o agro dentro das nossas pautas, né? É uma pauta extremamente relevante, né, não só pelo setor de energia, que puxa muito isso, obviamente, também, mas pela economia que tem, né, e pela importância que a gente dá. Então, a gente sempre integrou demais essa questão, e as entidades aqui presentes são entidades super relevantes dentro da nossa pauta e da nossa condição, né, de instituição também do setor. E queria aqui deixar eu venho do agro, tá? Eu sempre falo isso, né, mas eu não sei se eu reforço muito. Eu venho do agro antes de ir para o setor de energia, especificamente eu vim do agro, então eu tenho esse carinho muito especial pelo agro também em relação a isso, né? O Jerônimo, eu já sabia, né, Jerônimo? Já tinha te falado sobre isso? Não, a gente descobre as coisas assim. Essa é uma delas. Com essa convicção, nunca tinha ouvido falar. Tá bem. Bom, mas então eu vou aqui eu vou passar primeiramente a palavra aqui para a Paula, acho que vou passar, né, vamos começar aqui direito, né, começar com o pé direito nesse processo, passar a palavra para a Paula para ela começar, né, a apresentação dela, né, e a participação e assim vamos seguindo. Obrigada. Tá funcionando? Obrigada, boa tarde a todos. Primeiro, obrigada, Guilherme, pelas palavras, também Jerônimo e Belloli pela companhia aqui nesse painel. Eu havia comentado que eu não ia trazer a apresentação, mas eu não resisti e eu fiz uma breve apresentação até para eu não me perder, porque acho importante, essa pauta é tão importante e é uma pauta que a gente consegue unir
segurança alimentar, segurança energética, e que o agro está envolvido com um pilar fundamental nessas duas questões importantíssimas para a sociedade, não só brasileira, mas mundial. Aqui está o passador. Aqui está o passador. Bom, então, a ideia aqui foi trazer justamente o agro como o motor definitivo para a segurança, a transição energética global e trazer também informações que a gente o Brasil já é modelo de transição energética, já somos os maiores, o país com maior índice de uso de energia renovável, então essas pautas são importantes. Primeiro, o nosso desafio global, que sempre foi não, mas nos últimos anos é justamente a questão das mudanças climáticas das alterações climáticas e que nós temos sentido na pele aqui no Rio Grande do Sul, e a gente traz como solução a agropecuária tropical, mas principalmente a agropecuária brasileira como solução, como a agricultura de baixo carbono, por exemplo, e também as práticas de produção e o biodiesel, as bioenergias vieram também entrando nesse rol de transição energética e de solução. Aqui um estudo muito utilizado, ele foi feito pela Amber Climate, que ele diz que em 2023, 89% da nossa matriz energética brasileira ela já era proveniente de fontes renováveis. Enquanto comparado aos demais países do G20, eles tinham 30% dessas fontes como renováveis. Então, olhem o quão na vanguarda o Brasil já está por utilizar energias renováveis. E essa transformação no Brasil, ela surgiu lá em 2014. Então, não faz tanto tempo que a gente fez uma alteração da nossa matriz energética e passamos, então, a ter a nossa fonte de energia a partir de fontes renováveis. Então, se nós conseguimos, em tão pouco tempo, eu tenho certeza que o mundo também conhece, e ainda mais que a tecnologia nós já criamos, e a gente também tem essa capacidade de exportá-la e levá-la para os demais países. Então, desde que a gente teve aí a questão da Revolução Industrial, 70% das emissões globais foram provenientes dos países industrializados. E nós aqui, como um país em desenvolvimento, já fizemos o nosso tema de casa, mas mesmo assim somos extremamente cobrados. E a escala e a agilidade e a tecnologia nós já desenvolvemos aqui no país. E o principal objetivo aqui dessa lâmina em específico é justamente trazer que a gente não pode usar os mesmos pesos dos demais países. Aqueles países em desenvolvimento devem ser tratados como tal, ainda mais um país em que a gente já possui a nossa matriz energética renovável, já desenvolvemos tecnologia, já desenvolvemos ciência, então a gente não pode ser colocados com os mesmos desafios ou sermos penalizados pelas nossas formas de produção, apesar de nós sermos extremamente sustentáveis. Mas e aí as lavouras brasileiras? As lavouras brasileiras elas são um eixo estratégico, tanto na segurança alimentar como na segurança climática. A gente tem a nossa base de agricultura, da produção agropecuária, através do Plano de Agricultura de Baixo Carbono, o nosso famoso Plano ABC, que já foi levado para os fóruns internacionais mais bem embasados. Dentro das conferências das partes, das COPs, a gente já colocou o Plano ABC como modelo internacional de agricultura sustentável e modelo a ser replicado nos demais países. Então, hoje, a gente já tem aqui no nosso país, no nosso estado, que foi o berço da agricultura de baixo carbono, uma tecnologia a ser replicada. Então, a gente tem os cultivos agrícolas, a conversão em energia, aí eu trago aqui para essa conversa a questão das bioenergias, que são do etanol, da transformação de grãos em energias, e depois o impacto na nossa matriz energética. Então, é um elo que está crescendo e está muito bem
embasado aqui no nosso país e no nosso estado. A nova fronteira de tecnologia dos biocombustíveis, ele tem vindo muito através dos SAFs. O SAF é o nosso sustentável, como é que é? Sustentabilidade, fugiu da minha cabeça. Combustível sustentável da aviação, que a gente na União Europeia, em especial, tem metas extremamente ambiciosas do aumento do uso das SAFs na sua matriz de aviação e que geram um impacto extremamente importante na nossa cadeia produtiva aqui, principalmente porque essa fonte vai ser e vem prioritariamente das nossas lavouras através da nossa produção de SAF, que é utilizado não só aqui no país, mas também em outros países. Então, o SAF é uma das nossas grandes alternativas, e que eu não tenho a menor dúvida que ela vai modificar muita da nossa agricultura hoje e no futuro. Então, o agronegócio ele não é apenas sobre o campo, ele já está sendo utilizado na energia e aumentando essa produção. Também a solução achei importante a gente trazer também aqui a solução das mobilidades do futuro. Hoje se fala muito em carro elétrico, mas o carro elétrico não é a única solução, muito pelo contrário. A gente precisa ver todas as outras alternativas que nós temos, como o nosso etanol, o próprio carro elétrico, mas que eles devem andar em paralelo, e essa tecnologia vai modificar as nossas emissões de transporte, principalmente, que lembrando que transporte é a nossa principal fonte de emissão mundial de gás de efeito estufa. Então, é uma matriz que a gente precisa ter uma cautela e um cuidado muito especial. A matriz, então, e as vantagens do agro brasileiro, a nossa terra e a nossa escala. Todo mundo sabe que a nossa capacidade produtiva é muito grande, que a gente tem terras excelentes e que a nossa escala é cada vez mais e melhor. A gente tem produzido muito mais nos mesmos espaços de área. Isso prova que a nossa tecnologia ela tem sido muito eficiente. A gente não precisa abrir novas áreas para produzir mais e melhor. As experiências produtivas, a gente já provou ao mundo que a nossa produção é extremamente sustentável, e também a nossa vanguarda na tecnologia. A gente tem aí órgãos de pesquisa extremamente abalizados, que já são referência mundial, como, por exemplo, a nossa Embrapa, as nossas universidades, que já são utilizados aí como exemplo, e também multiplicador de tecnologias. Então, o Brasil tem 2 temas de casa a serem feitos, um deles na questão nas frentes internas, que é expandir cada vez mais a nossa produção sustentável, a nossa forma de produção adequada, mas também a gente tem um tema de casa, que eu acho que aí está no fórum perfeito para falar sobre isso, que é justamente as nossas barreiras externas, mostrar para o mundo exatamente como nós produzimos, o que nós já fizemos para chegar aqui, como já chegamos nessa matriz extremamente renovável e sustentável, além da nossa produção. Então, o nosso tema de casa ele se dá muito mais através dos nossos diplomatas, através dos nossos representantes, porque nós aqui temos feito muito bem essa tecnologia, não só no campo, mas na cidade, na indústria. Isso tudo já é comprovadamente sustentável e também adequado ambientalmente. E os nossos cultivos estratégicos brasileiros. Então, por fim, a gente volta a falar tanto da segurança energética como da segurança alimentar. E é importantíssimo falar aqui que não são competitivos. Quando a gente fala da produção de energia através dos biocombustíveis, do etanol, as nossas culturas agrícolas elas não são competitivas, elas são complementares. Principalmente quando a gente fala em 2 safras, que é aquele poder que só um dos únicos países, da tecnologia que nasceu aqui, que é produzir 2 vezes na mesma área, em que outros países não têm esse poder, a gente produzir, então, na entre-safra, matéria-prima para a produção de energia, enquanto em outro período a gente está produzindo alimentos. Então, esse é o nosso segredo e o nosso principal poder de barganha e poder de apresentação a nível internacional.
Então, acho que o Brasil precisa se colocar como tal nas discussões internacionais. Então, e o futuro da energia global ele não será apenas limpo, ele será obrigatoriamente cultivado no agronegócio brasileiro. Então, eu acho que o agro está intrínseco nas pautas em que a gente traz as questões energéticas e, assim como sempre tivemos uma parceria excelente com o Sindenergia, essa parceria só tende a aumentar e se consolidar cada vez mais, porque o Brasil já se consolidou não só como segurança alimentar, mas também como segurança energética mundial. Obrigada, Guilherme. Ficamos à disposição. Não, eu acho, Paula, que assim, esse discurso a gente fala bastante e a gente fala muito, né? Eu acho que o Brasil é tudo isso que foi falado, né? Essa visão do agro dentro da nossa condição brasileira, ela é excelente. Talvez a gente tenha eu lembro muito que o presidente Domingos falava, né? Talvez a gente tenha uma dificuldade de comunicação, né? Nossa questão não seja do que nossa produção que é excelente, mas muito mais de comunicação, né? Porque a gente às vezes importa muita tecnologia de fora, sendo que a gente tem uma tecnologia muitas vezes melhor para oferecer, né? Eu lembro que quando eu vim do agro, né, eu vou voltar para o meu agro aqui, mas eu trabalhava com proteína animal e falava muito de rastreabilidade, e hoje a gente está sofrendo de novo pela questão da rastreabilidade, né? Mercados fechando, porque, enfim, não tem a origem da produção, e aí a gente volta para a questão, poxa, mas esses animais não eram trabalhados a pasto, né, trabalhados, né, no campo, na área verde, e, de novo, problema de comunicação. Muitas vezes a gente não consegue comunicar bem, como é o caso, depois a gente vai falar aqui do biocombustível, né, que é uma grande solução, mas aí sempre se discute a questão especificamente e da briga que é com a questão alimentar, né? Vamos fazer biocombustível ou vamos ter alimentos, quando a gente pode ter as duas coisas. Então, voltamos para o assunto da questão da comunicação e como a gente passa isso para o mercado. Eu vou passar a palavra, eu acho que eu vou passar primeiro, né, para o Anderson, depois eu volto. Agora é por idade. Que é um parceiro novo, para mim, pelo menos, né? Aqui a gente está trazendo e é com muita satisfação e honra aí que a gente quer, né? Federal Arroz mais perto, né? Como a gente comentou, assim, o Sindenergia é uma instituição do setor de energia, mas ela trabalha nessa transversalidade de ações, né? E a gente se comunica. No fim das contas, o insumo, a energia está em tudo e a gente está sempre se comunicando. Então, Anderson, a palavra é tua. Prazer aí estar com a gente. Puxar um pouquinho para frente aqui para poder olhar para o Jerônimo ali, para ver a cara de pau dele, quando disse que ele era bem mais novo de alguma forma, porque quando eu comecei nessa brincadeira aqui, o Jerônimo estava fazendo lei na Assembleia Legislativa aqui, proibindo a entrada de arroz uruguai e argentino no Brasil. Deixar bem claro já desde já. E aí a Paula devia ter uns 3 anos de idade nessa época, né? Mas enfim, daí o cara começa a se entregar e vê que está ficando velho, mas isso tem suas vantagens. Bom, boa tarde a todos, tá? Mandar um abraço especial para a Daniela aí. Acho que a Daniela cometeu uma insanidade de me convidar para vir nesse tipo de situação aqui. Parceiro novo, né? Parceiro novo, enfim, né? Mas né, parabéns às mulheres aí que estão assumindo cada vez mais papel relevante nesse contexto todo. Gente, o que eu posso falar sobre agronegócio, sustentabilidade, energia, vinculado ao setor que eu represento especificamente aqui como Federarroz, lá onde estou há 15 anos, tá? Não sei para quem, se alguém sabe aqui, mas 70% do arroz produzido nesse país sai aqui do fim do fundo da América Latina, do Rio Grande do Sul. Então, se alguém garante aqui a comida, arroz, no Brasil, é os gauchinhos aqui do Pampa Gaúcho, do Bioma Pampa, aquele mesmo tem no Uruguai e na Argentina. Tá? Tem 10 minutos aqui para fazer uma abordagem geral, né? Aquele campo que tem no Uruguai e na Argentina, que é tão valorizado, aquela produção que é tão mistificada no mundo, e eu nunca trago nada pronto aqui, eu gosto de ver o que os outros vão falar para ir adaptando meu discurso. Quando eu comecei essa brincadeira, eu trazia as apresentações, aí quando eu ia falar, os caras já tinham dito que eu tinha, né, e fica um saco para quem está aí. Mas vamos lá. Então, Argentina e Uruguai, aquele espetáculo no mundo, nós aqui os gauchinhos, Brasil como um todo é sempre um problema. O que eu quero dizer com isso? Tá? Em mundos de trampulência, de PRODES, depois eu vou dizer o que é o tal do PRODES. O Gabriel está aí, a impressão minha. E Gabriel, que também já está velho nessa brincadeira.
Então, nesse mundo de trampulência, de PRODES, depois eu vou explicar o que é a droga do PRODES, que PRODES tudo é Brasil, nós temos que produzir e provar para a droga do mundo inteiro que somos, afinal de contas, competentes aqui e que respeitamos o tal do meio ambiente, e nenhum país do mundo respeita tanto ou equaciona tão bem, brincadeiras à parte, produção, meio ambiente, economia, questões sociais, a gente não vai entrar no mérito aqui, senão vai aparecer em ano de eleição, o cara está tendo alguma posição política. Mas a verdade é que nós produzimos e produzimos muito bem, e eu tenho provas disso aqui de maneira muito clara. Tá? Para quem não sabe, 70%, como eu disse, do arroz produzido nesse país sai daqui, nós garantimos a segurança alimentar, e se alguém produzir arroz nesse país, inclusive há muito prejuízo, como é o caso agora, é o Rio Grande do Sul. Tá? O que eu quero dizer com isso, tá, senhores? A importância de nós, como entidades aqui, estarmos próximos e trabalhar por um Estado, o Jerônimo aqui largou as agentes políticos, eu sempre fui um crítico aos agentes políticos, que estão mais preocupados em se reeleger do que realmente garantir o interesse público, o bem comum. Nosso Estado vem se afastando do Brasil, em todos os aspectos possíveis, econômico, social. Nós temos aqui situações graves hoje no Estado, em ano de eleição, uma dificuldade muito grande para produzir, num país que, se vocês não sabem, nós dobramos a área nos últimos 30 anos de produção agrícola nesse mundo. Uau, man! Só que quadriplicamos, saímos de 60 milhões de toneladas de grãos para 300 milhões, 330 milhões. Isso é um absurdo. Temos problemas na Amazônia, com o desmatamento, no Cerrado? Temos. No Pampa, por exemplo, nós temos um arroz que produz o dobro de 20 anos atrás. Vejam bem, informações para que a gente consiga, a partir disso, entender que mundo vê, porque a gente não sabe o que se passa da Ponte do Guaíba para lá. Que dirá da Amazônia, do Cerrado, onde muitas vezes eu vejo pessoas falando sobre outros países do mundo que nunca pisaram, não sabem nem onde fica no mapa, se eu apagar os nomes. Pampa Gaúcho, aqui, passando a Ponte do Guaíba, que a grande maioria talvez não saiba profundamente, nós temos uma produção de arroz que produz o dobro de 20 anos atrás, com metade do diesel, metade da água, que aqui é arroz irrigado, arroz na aguinha, não é que nem no resto do país, que é no sequeiro, metade da água utilizada, um dobro da produção, metade do diesel, utilizava-se há 20 anos atrás, e o dobro da produção no resto do país, utilizando metade dos químicos. Depois o Gabriel vier me desmentir aqui, eu vou brigar com ele. Mas é isso, a gente briga com o pessoal da SEM e da FEPAM, mas é isso que acontece. Gás carbônico, uma lavoura de arroz, um hectare de arroz, produz 5.000, 5.500, segundo o IRGA aqui, quilos de gás carbônico por safra, por hectare, porque uma pessoa produz o dobro. Interessante. 1 quilo de hectare no Rio Grande do Sul, hoje alimenta de 80 a 120 pessoas, num dia. Então, isso é importante dizer aqui. Aí tem que ver se é com ou sem Mondial ou com ou sem Ozempic hoje em dia, que a gente vai ter que começar a entender melhor esses números a partir daqui, fazer esse tipo de cálculo. Mas esse tipo de informação que a gente tem que entender. O que se faz? A gente não sabe nem o que faz aqui, o que se faz no Estado, muito menos em que situações que se produz esse arroz aqui no Estado do Rio Grande do Sul. Isso poderia aplicar para várias outras atividades aqui. O que eu quero dizer com isso? Cada vez mais se revela importante nós termos ciência daquilo que estamos fazendo aqui, como entidades. Eu acho que o trabalho, Jerônimo, é muito bom nas entidades, é ruim com elas, pior seria sem elas. O produtor nem imagina muitas vezes o que a gente consegue ali, ou pior ainda, o governo do Estado e a própria sociedade em geral, nem imagina o que se faz pelas entidades, o que se faz no Estado do Rio Grande do Sul aqui em termos de produção. Eu quero dizer com isso, trazendo alguns insumos para vocês aqui desse setor que é tão importante, tá? Nenhum país do mundo é tão sustentável quanto o Brasil. Alguém sabe aí desse baita país, qual é a área que se utiliza com agropecuária? Alguém sabe? Gaspar está aí também, eu acho? Não sei. Estou sem óculos, não enxergo direito. 7, 8%, dependendo do cálculo, se usa como atividades agropecuárias nesse país. 60% do país é mantida intocável. E ainda assim somos o maior país produtor de alimentos em inúmeras culturas hoje. Agropecuárias no mundo. Poderia citar inúmeras aqui, que a gente não é o primeiro, é o segundo, se não é o maior produtor, é o maior exportador, e assim por diante. E é um país extremamente sustentável. Então aquela história da Rede Globo, a água é pop, não sei o quê, de verdade.
né? Nós temos, talvez nunca tivemos um ambiente tão favorável para o desenvolvimento e reconhecimento deste setor, que é fundamental, e que pode colaborar, inclusive, para o desenvolvimento de outros, como é o caso aqui das energias limpas, né? Porque nós temos aqui, sim, né, um agronegócio extremamente competente, que produz muito mais, e por isso tem tantas barreiras, né? Por isso que uma decisão na Alemanha, uma guerra na Ucrânia, uma decisão da China, um embargo dos Estados Unidos, nos atrapalha tanto aqui, porque nós somos competentes e estão utilizando, muitas vezes, esse tipo de situação para atacar a nossa soberania aqui, e eu não estou usando qualquer tipo de conotação política aqui, está longe disso, mas, independentemente de governo, tá, para atacar a nossa soberania aqui através desse tipo de situação, porque sim, nós produzimos muito e muito bem. Tá? Esse é o recado que eu trago aqui como FederaRoça, com alguns números rápidos aqui, rasteiros. Tá? Eu poderia dizer aqui que a área de trigo do Brasil é a Espanha e Portugal. Eu poderia dizer que a área de soja do Brasil, aqui, que quadriplicou sua produção, é metade da Europa. Eu poderia entrar com inúmeros dados aqui, e por isso que eu não gosto de trazer... eu queria falar por último, inclusive. Né? Eu queria que o Jerônimo falasse ali antes, para ver o que ele ia dizer, para eu poder trazer alguma coisa. Para mim está uma barbada isso. Mas, enfim, então eu trago alguns números para vocês aqui, para que vocês possam entender o quanto se pode trabalhar junto e exigir todos os agentes políticos, da qual o Jerônimo fazia parte lá, eu brigava com ele de vez em quando. O quê? Fez bem para o privado aqui, ganhar dinheiro, coisa e tal. Nós temos que exigir dos governantes, agora tem eleições aqui, Copa do Mundo, aquela coisa toda, que se faça a defesa efetiva do nosso setor, que se faça a defesa efetiva do nosso país. E é assim que se faz. Quanto tempo eu tenho ainda? Mais 2 minutos. Por quê? Porque hoje o que nós vemos, né, com a classe política é muito mais uma questão de campanha contínua, a gente falava esses dias na Panflero, né, uma volatilidade absurda, né, uma judicialização e politização constante, uma preocupação dos agentes públicos em se manter em cargos de poder, porque se sair de lá não consegue emprego em lugar nenhum, vão ter que arranjar emprego em alguma estatal. Tá? E o que fica em segundo plano? Vocês, nós, os agentes privados, que é quem sustenta esse país. Então, eu trago aqui uma provocação, tá? E a FederaRoça me dá essa possibilidade, né, de poder falar o que eu bem entendo, e, de alguma forma, isso é avalizado pela diretoria, mas é isso que nós pensamos como FederaRoça. Tá? É isso que nós devemos exigir, porque, sim, temos que mostrar lá fora, desde que nós tenhamos aqui, como sociedade, uma postura também um pouco mais agressiva e exigente em relação a isso. Acho que para começo de conversa, tá? Para ficar um negócio legal, e para quem está ouvindo, eu paro por aqui. Jerônimo te vira aí, tá? Que tem café no bule, tem cancha também, e ele é bem mais velho que eu, digo de passagem. Isso aí. Vou fazer uma introdução. Bom, acho que muito bom para começar, assim, sem como é que é? Não, gerando muitas intrigas e problemas. Depois a gente vê aqui, a gente faz um... Pela fora nós nos acertamos. Exatamente. A gente se conhece, né, Jerônimo, aí há algum tempo. Bom, eu fui saber que eu era vizinho do Jerônimo quando me mudei, né? Mudei para o prédio que eu fui morar, eu falei assim, vou ser vizinho de um político. Eu estava pensando a mesma coisa, né? Então, conheci ele lá, mas realmente... Você vai fazer uma delação premiada aqui agora. Exato. Queria entender um pouco mais de Brasília. Mas o Jerônimo, né, nessa caminhada aí de muito tempo, né, Jerônimo, acho que a gente se conhece aí, o Jerônimo, sempre nessa pegada muito do agro, né, essa questão da política que, né, trabalhava muito em Brasília e trazia muito fortalecimento. Eu acho assim, é o bom e ruim, né, a questão do Jerônimo. Né? Pô, perdemos um grande político, né, e ganhamos aí um grande empresário. Eu acho que essa é uma das mudanças que aconteceram nesse longo do tempo. E hoje, à frente da SEBRA, aí, né, com essa... A Probil. Né? Então, aqui então a gente está com uma Probil. Tudo bem. Muitas camisas. Com uma visão agora, sim, que a gente estava falando da questão do biocombustível, né? Falando um pouco dessa linha, eu quero te ouvir um pouco mais aí e ver o que tem para dizer. Com esse monte de título aqui, né, eu estou mais premiado que touro de exposição, então agora em esteio vai ser um problema. Mas eu queria agradecer, Gui, a possibilidade, eu conversava com o Marcelo aqui, quero saudar toda a equipe do Correio do Povo, da Rádio Guaíba, na Record,
né? Hoje é um dos fóruns mais qualificados que a gente tem no Rio Grande do Sul. E eu comentava com a Nancy, e ela me disse que é o 3º ano que ela vem, né? E eu pude dar um palpite a mais, Dani, dizer que eu imagino que nesses 3 anos, eu também participo, mas o meu é coisa ainda de política. Eu venho e vou embora, não fico, né? Você já pode estar notando coisas que lá atrás eram teorias e hoje são práticas, né? E coisas novas que vêm pela frente. E quando eu vejo aqui 2 profissionais, um da Secretaria e um da FEPAM, trazendo aqui, fugiu o nome. O Gabriel estava, eu comentei ali o brilho no olho dele, ele estava feliz aqui, né? Os 2 estavam. Mas aí eu até pensei várias coisas. Eu disse, bom, aí tem servidores públicos, que ao natural já se acham um pouco menos em termos de autoestima, e essa coisa de ideologia aqui também já provém isso. Mas um servidor público que também soube ocupar o espaço e o poder que ele tem para somar na sociedade. Quer dizer, ele não está aqui pedindo, porque eu sou funcionário público. Não, eu sei que eu estou cumprindo o meu papel e fazendo parte da construção do meu Estado. Então, eu já começo dizendo que ganhei o dia aqui, porque isso é o que nós temos que fazer. Eu até lembro bem, Anderson, você que, como a Paula não era nascida, né? Nós andávamos pelas fronteiras por aí, tudo defendendo o Brasil, né? A gente tem um pouco dessa autoestima, quando você fala em comunicação, alguém falou aqui, que nós não sabemos dizer, não sabemos vender, né? A nossa vocação é vender. Nós saímos pelo Brasil, por aí, vendendo, né? E construímos esse Brasil, construímos tudo isso. Aí eu ouvi o amigo lá da Bahia dizendo que, meio assim, vocês são meio exibidinhos, mas nós viemos aqui para falar, foi isso que ele quis dizer, né? A gente não é exibido, a gente sabe que nós podemos somar, e esse fórum, ele mostra um Rio Grande que dá certo. E ele mostra um Rio Grande que tem uma série de problemas. Quando a Dani me convidou aqui para falar daquilo que hoje é uma das minhas tarefas, eu presido a SEBRA, que é quem compra o grão, e eu presido a Probio, que é quem transforma isso em biodiesel. Eu, lá na Câmara, eu criei a Frente Parlamentar do Biodiesel, eu sou autor da Lei Combustível do Futuro, o Lula disse que é dele, mas a lei é minha, está lá meu nome. Não me chamaram nem para sanção, mas está tudo certo. Se uma lei dessa o autor não merece estar junto, não tem problema nenhum. Mas eu sempre tive convicção de que aquilo surgia, né, como uma possibilidade de uma alternativa para o meio ambiente, para gerar emprego na indústria, né? Hoje, eu venho aqui, Dani, quando você fala do agro verde e da segurança energética e da transição energética, eu venho para dizer que o papel do biocombustível não é mais questão ambiental. Ele é hoje fundamental para a segurança alimentar e segurança energética do Brasil. A Paula apresentou um material perfeito sobre a teoria, mas de um país que chegou nesse nível meio que por acaso. O Brasil é incrível, ele não se organizou para ter tudo que tem de energia eólica, tudo que tem de fotovoltaica, tudo que tem em tudo que é área. O Brasil é um país reagente, ele não é um país que propõe. Ele vê que tem que correr atrás, agora vamos correr atrás. Vou brincar aqui, mas ninguém nunca falou que tinha um índio lá na região da CMPC, agora está eles aqui batendo cabeça, o índio batendo cabeça, e nós correndo o risco de todo mundo ir embora, né, porque ninguém viu que tinha um índio lá. Então, o nosso país, e eu estou falando isso como constatação, nós não somos um país propositivo, a gente não se organiza. Isso que a Paula trouxe, Paula, então, tendo acontecido da forma como aconteceu, eu tenho certeza que se nós tivéssemos nos organizado, nós teríamos ocupado um verdadeiro espaço na transição energética que nós não ocupamos e que nós não estamos ocupando como poderíamos. Aqui foi falado dos carros elétricos, sem problema nenhum, né? É uma fonte de energia, nós temos como abastecer, mas, sob o ponto de vista de carro, ele só veio porque o etanol e o biodiesel não souberam ocupar o espaço que teria que ser ocupado antes, porque antes estavam aqui. Etanol já tem 50 anos. Agora, essa semana, saiu a notícia, vai a E32, né? Mistura, vai para 32. Né? O biodiesel agora está em 15.
Mas nós poderíamos, nesta guerra, ter ocupado definitivamente o espaço do B-22, que existe ociosidade hoje nas nossas indústrias, sem nós gastar nenhum real a mais para botar indústria nenhuma, nós poderíamos hoje ser um país autossuficiente em diesel. Só com o que a nossa indústria local está fazendo. E aí, vejam bem, então nós ficamos vendo o presidente da República ir lá em Hannover, andar num caminhão e dizer, agora nós vamos aumentar o biodiesel. Aí volta para cá, o ministro diz, não vai aumentar o biodiesel. Aí ia aumentar o etanol, não aumentou o etanol, porque o biodiesel podia ficar com ciúmes, né? Então, veja bem, nesse meio tempo, nós vimos outras energias, outros combustíveis, o próprio carro elétrico, que já tem o caminhão elétrico, que já tem o ônibus elétrico, que o Tribunal de Contas está com um processo lá, que daqui a pouco vai impedir o avanço dos ônibus na forma como estão e vai criar um espaço para a China vir vender motor aqui. Bom, nós estamos gastando, senhores e senhoras, 61 bilhões de reais em subsídio para importar o diesel. Fora o imposto que nós estamos agora, né, Anderson, com renúncia fiscal. Então, além de não arrecadar o imposto, nós estamos tendo essa exposição de caixa do governo para poder importar. Isso não gera emprego em lugar nenhum. Nós não estamos tendo geração de emprego aqui no Brasil desta forma. E as nossas plantas paradas em 7% de capacidade, que poderiam estar atendendo também o agricultor. Quando eu digo que além da segurança energética também é agro, é fundamental para o agro, hoje se não fosse a soja esmagada pelo biodiesel, o Rio Grande do Sul especialmente, mas o Brasil como um todo, nós porque somos o maior produtor do Brasil, Marcelo, nós teríamos dificuldade de comercializar preço com um mínimo valor para o produtor rural. Hoje, 1/3 da nossa soja já não sai lá. Eu vi o Boca por aqui, eu até disse que eu ia citá-lo, porque se eu vou ali em cima, e eu digo, tu vai sentar ali, porque nós já te vimos por aqui, tu já vai embora logo em seguida. Hoje, 1/3 da nossa soja já não sai mais pelo Porto de Rio Grande. Isso é maravilhoso, desde que a gente consiga ter a transformação disso aqui em matéria-prima diferente. Também é segurança alimentar. A soja hoje no Rio Grande do Sul, e o preço é muito ruim, ela vale um pouco mais quando você vende para a indústria de esmagamento. Quando você vende para fora, acaba que nem mercado em alguns momentos nós estamos tendo. Especialmente agora que a China e o Japão e os Estados Unidos fizeram um acordo da soja, aquilo que para nós era só mandar, e isso é um outro problema, a gente não constrói o preço das nossas coisas, a gente entrega porque não tem nem armazenagem, né? Você tem que tirar a safra porque está entrando a outra. Nós hoje temos isso como a nossa grande tarefa aqui. A energia, falamos aqui em autossuficiência de diesel, mas principalmente a segurança alimentar. Se não tivermos o biodiesel, se não tivermos o etanol, que vocês devem lembrar, há tempo atrás era álcool feito de cana, hoje é etanol feito de milho. Às vezes nem falam do etanol da cana, que na minha leitura já começa a ficar quase não competitivo. Se não for o biocombustível, nós não teremos o DDG, que foi um grande achado, que é o que vai alimentar a proteína animal, que é o que vai dar competitividade no preço da nossa agroindústria para mandar pelo porto aquilo que já sai daqui com emprego gerado dentro do Brasil. Então, quando nós falamos de segurança energética, a gente tem que ligar o biocombustível com esse outro patamar. Agora mesmo, eu pedi que transmitisse um abraço a um empresário nosso que está investindo muito lá na região sul, que é o Luiz Eduardo Batalha, né? Ele tem um projeto lá de energia que diz respeito às florestas que foram plantadas pela Votorantim há anos atrás, que não deu certo e ficou a mata lá. Existe um projeto para vender para fora os pellets, que é mais uma alternativa que vai servir aqui na nossa campanha, no nosso Pampa Gaúcho, como uma alternativa. Então, dentro dessa decisão, eu também faço uma meia-culpa aqui, Gui. Por termos uma lei, Anderson, a gente era meio arrogante, assim, a gente não, o setor. Não, tem uma lei, mistura, né? Então, começou com 3, com 5, com 7, com 10, com 11, com 12, com 13, 14, com 15, e agora para aí. Mas minha caminhonete lá que está dando um problema no meu motor lá. E o meu trator, que não sei como é que vai funcionar isso aí, né? Bom, primeiro que no Brasil a qualidade do combustível é horrível. O combustível no Brasil, independente do biodiesel, é algo que não dá para aceitar, basta ver Manguinhos, essas coisas, tudo lá do Rio de Janeiro, fora o que é misturando água em tanque de gasolina, né?
Então, a qualidade já é ruim. E desde que eu fui chamado para presidir a Probio, eu disse, olha, pessoal, vamos fazer o seguinte, não adianta ter uma lei que a sociedade, que é quem cumpre ela, não gosta da lei. Eu já vi leis maravilhosas que quem tem que cumprir não gosta e vai lá ao Congresso e muda aquela lei. Isso é um primeiro problema do Brasil, a falta de previsibilidade, nós não temos. Então, nós temos a lei, muda a lei, né? E aí eu convenci o setor, e hoje estamos fazendo convidei a Nancy até para acompanhar mais de perto com o CREA, né? Nós estamos hoje fazendo o maior programa de testes de biocombustível do mundo aqui no Brasil. O que combinamos nós, Guilherme? Bom, se a turma está reclamando de nós, vamos fazer o seguinte, vamos testar. Vamos garantir que o que nós entregamos no tanque de gasolina tem qualidade. Porque se eu não fizer assim, eu não vou vender lá para fora. E logo nós vamos ter que exportar o biodiesel, porque nós vamos precisar exportar o farelo, porque nós vamos precisar exportar a proteína. E se eu vender lá fora, o Brasil brigando consigo mesmo, e o que é pior, o produtor rural dizendo que o diesel é ruim, que é o caminhão, e é o trator, e a máquina agrícola que colhe, planta e para, e fica com o tanque parado, e aí dá a borra, que não é só do biodiesel, que também é do diesel, como é que eu vou vender lá fora para o comprador que vai olhar para mim e dizer, mas nem os teus não compram, como é que eu vou comprar? O produtor rural, por incrível que pareça, é quem mais reclama do biodiesel. E hoje quem mais precisa e vai precisar será o produtor rural. Tanto é que o arroz, neste momento onde o preço não é bom, pensa num projeto de biocombustível para o próprio arroz gaúcho. Esta é uma alternativa fundamental. E eu lembrei o exemplo da Gisele Bündchen brigando com o Bolsonaro, quando estava queimando lá o Mato Grosso do Sul, no Pantanal. Um xingando o outro. O que o Macron fez? Não, então a soja não posso comprar por esse preço, só como se for mais barato. Mas não foi o Xi Jinping que brigou com o Trump, fomos nós que, brigando entre nós mesmos, fizemos isso. E o que é pior, agora ela voltou a comer carne. E nós, de maneira incompreensível, não percebemos que uma mulher da fama que ela tem deveria pegar uma costela gaúcha e tirar uma foto e dizer para o mundo que a carne do Rio Grande do Sul era melhor. Ela é ali de Horizontina. Aí não adianta querer acertar a comunicação, se até quando é certo a gente erra. Então nós estamos num processo, pessoal, nós vamos chegar à testagem até início do ano do B25. Isso vai dar para o setor de biodiesel um novo patamar de negócios. Para o agro verde vai dar uma nova perspectiva, e eu não tenho dúvida que entrará um outro problema que eu comentava com o Marcelo, com a esposa dele. Isso é que nem asfaltar uma rua. Quando tinha barro, Anderson, a turma reclamava do barro, né, Paulo? Aí o prefeito vai lá e asfalta. Aí a turma diz, prefeito, os caras passam voando aqui, faz o quebra-mola. Então, nós vamos começar a ter, por exemplo, o Rio Grande do Sul, o maior produtor de biodiesel do Brasil, vai deixar de ser competitivo de mandar o biodiesel daqui lá para o Pará. Então, empresas gaúchas já estão olhando isso para subir, e as nossas empresas estão em vários estados, não só mais aqui no Rio Grande do Sul. Mas esses são os bons problemas, que aí eu acho que entra nesse novo momento, que vai fechar, Paula, com aquilo que tu disseste, mas pelo menos no nosso setor, talvez no etanol e alguns outros, com um pouco mais de cara de planejamento. O governo que gastou 60 bi para importar, que fez renúncia de impostos, não deu para o setor de biodiesel 10 milhões de reais para fazer os testes. Nós estamos pagando os testes e com o dinheiro de vocês importando o diesel. Quer dizer, isso é inaceitável. Mas a nossa parte, enquanto setor, que eu acho que pela organização do Sindenergia vale trazer isso como algo que somos parecidos, nós resolvemos parar de perder tempo. Porque se o Estado não ajuda, nós não podemos esperar ele ter boa vontade, porque muitas vezes o Estado não pensa como esses dois profissionais aqui. Na maioria das vezes o Estado não pensa como esses dois profissionais aqui. Então nós fomos fazer a nossa parte. E estamos em andamento agora com a campanha, que para encerrar essa parte aqui eu vou pedir, fiquei com o ciúme da Paula, ela trouxe palestra, eu não trouxe, uma campanha que está numa mídia nacional, que a gente está tentando mostrar o que é o biodiesel para o Brasil. Tentando criar uma apropriação para que a gente juntos ocupe o espaço na transição energética que nós ainda podemos. Perdemos tempo, perdemos espaço, mas nenhum país, a não ser o Brasil, tem ao natural
esta capacidade de chegar bem? Pois chegou, como disse a Paula. Se nós fizéssemos um pouco de planejamento, eu não tenho dúvida que nós seríamos imbatíveis. Eu até tenho dito que nós brasileiros trabalhamos o dia inteiro para botar o Brasil no buraco. Mas o buraco é bem pequeno e nós não vamos entrar. Para quem tem o agronegócio, para quem tem a energia como a sua grande vocação, eu vejo esses debates políticos onde eu fiquei 20 anos, e é um crime o que a gente faz com o Brasil. O Brasil não tinha direito algum de ser ideologizado. O Brasil tinha que ser pragmático. Nós podemos produzir para nós e podemos vender para os outros, porque os outros não conseguem produzir. Mas a gente perde um tempão, como disse bem o Anderson. Eu não sei se vocês se deram conta, mas daqui 3 meses nós vamos estar votando. E eu encontro meus amigos, pois é, esse ano tem eleição, né? Mas onde é que tu acha que tudo anda, rapaz? É junho. A convenção é mês que vem, ainda estão discutindo se vêm os candidatos. E depois eu não sei o que está no plano de governo sobre energia eólica, fotovoltaica, biodiesel, e muito menos eu saberei por que escolheram aquele cara como ministro de Minas e Energia. Porque o setor organizado como esse não conseguiu ainda se organizar para ter uma influência pesada, como o agro tem um pouco. Neste atual governo, o Fávaro não era o ministro que o agro queria, mas que acaba sendo alguém dali. Penso, Gui, que uma entidade como esta precisa também estar organizado para, na hora de formar governo, sejam eles esquerda, direita, o que for, a gente tenha condição também de poder influenciar na montagem das equipes para ter muito mais FEPAM e SEMA de hoje aqui nos governos pelo Brasil afora. Então, eu vou pedir aqui para o Munhoz 1 minuto, né, para vocês terem uma ideia do que o esforço que nós estamos fazendo para mudar a imagem do biodiesel, e desde os testes, desde o selo, mas também para a sociedade brasileira ver o que isso representa. Então, se dá para passar, Munhoz, vamos passar rapidinho aqui, depois nós seguimos a conversa, embora falte só 5 minutos, eu acho que eu me alonguei demais aqui. O Brasil não se explica, ele se reconhece. Na ginga do futebol e no improviso que vira arte. Na música que nasceu aqui e ganhou o mundo sem pedir tradução. Nos traços que desafiam a reta. E em tudo aquilo que, sem fazer barulho, mantém o Brasil em movimento. Nem sempre é arte, nem sempre é música. Às vezes, é o que faz o Brasil acontecer. Prazer, esse é o nosso biodiesel, que nasce da terra, cresce com trabalho e conecta todas as pontas do país. Do agricultor familiar ao grande produtor. Do campo à cidade. Gera riqueza, mantém o alimento acessível, protege nossa saúde, o meio ambiente e a nossa soberania. E ainda diminui a nossa dependência de fora. Por isso, não é só combustível ou energia. É nosso patrimônio. Biodiesel, patrimônio do Brasil. Maravilha. Muito bom, muito bom. Bom, eu acho que eu vou passar, então, já aqui falando... Né? Político. Bom, falando, eu acho que a gente entrou nessa pauta um pouco mais da questão política e dessa... Pensando assim também em transição, né? Falando de transição energética, eu acho que é uma pauta que a gente trouxe muito, mas também com esse viés político e de visão que a gente está pensando para esses próximos anos. Queria ver a posição da Farsul e depois da Federa Ross, né, em relação a esse assunto. Obrigada, Guilherme. Realmente o painel muito diverso e interessante, porque são pontos que vão sair daqui no nosso pensamento e com certeza a gente vai revisitá-los nas nossas pautas, principalmente como instituição. Vejo aqui Fiergues, FAMURS, parceiros Thiago e Marion, grandes parceiros nossos em diversas pautas, e que nós, como entidade, a gente já tem esse poder de nos alinharmos e trabalharmos juntos pelas pautas de interesse das classes. E esses eventos aqui fazem com que a gente aproxime diálogos e que provavelmente mostre para a sociedade o quanto nós temos trabalhado por pautas tão importantes. Sobre essa questão de posicionamento e de nos colocarmos naquele local em que devemos estar, esse é um trabalho de formiguinha para nós, entidades, mas que como governo, a gente deveria se posicionar muito mais e muito melhor. Nós, como Estado, aqui
fomos a COPs, por exemplo, conseguimos entrar em reuniões de extrema importância e colocar as nossas pautas lá para discussão. Imagina se nós tivermos pessoas nos representando em grande nível e que leve, de fato, o que nós trabalhamos, o que nós construímos, a ciência, a tecnologia que nós produzimos aqui, como exemplo mundial. Então, esse é um trabalho que depende muito de nós, depende muito da nossa sociedade, dos nossos governantes, apesar de não estarmos falando aqui de política, mas com certeza define muito quem somos. A gente costuma dizer e usar como exemplo que o Brasil é aquele adolescente que está ali saindo da infância, entrando na adolescência, que é muito grande, e quando vai se servir de água, derruba metade de coisa que tem em cima da mesa, porque não sabe se portar em grandes locais, não sabe se colocar de fato como ele é. Então, esse é um desafio que a gente tem como nação e que a gente ainda precisa evoluir muito. E sobre as questões de energia, que foi a pauta que nós viemos falar aqui, não há dúvida de que esta pauta já é uma pauta consolidada no nosso país. A questão da segurança energética, o Brasil tem muito, sim, a contribuir, e eu não tenho a menor dúvida que os outros países já nos enxergam não só como segurança alimentar, mas também como segurança energética. Obrigada pelo convite, obrigada, Daniela, pelo convite, obrigada, Marcelo, também por esse evento excelente, como sempre. Há anos já tenho participado, não tantos, mas tenho participado e sempre venho aqui acompanhando. Obrigada, e a Farsul está sempre à disposição para discutir essas pautas como um todo. Bem, gente, eu acho que o grande recado que a gente tem para dar aqui é que a gente produz, o agro não pode ser mais verde que do Brasil, né, que salvo exceções muito pontuais. Temos condições aqui de se tornar um player, né, internacional extremamente forte, além da questão da segurança alimentar, que é inquestionável, desde que nossos agentes políticos trabalhem de maneira, e eu tenho uma crítica sempre muito grande aos agentes políticos, trabalhem de maneira séria para que possam levar o Brasil, já que a gente não pode se orgulhar muito da nossa seleção brasileira, né, vai resolver, sem dúvida nenhuma. Então, assim, para que nós possamos levar o Brasil para onde ele merece estar e deixar de ser o país do futuro, isso é uma questão importante. Tá? Nós temos técnicos, é importante destacar isso aqui. Sempre existe uma crítica, né, ao Estado, aos técnicos, à FEPAM em especial. Está aqui o Gabriel, faço questão de dizer muito que eu aprendi, eu sou advogado, né, que trabalha muito na área ambiental aqui no Estado, e muito que eu aprendi, o devo ao Gabriel, que é um técnico extraordinário, de passagem. Inclusive, esses dias eu estive lá, né, conversando com ele, pedindo uma orientação, ver como é que eu deveria fazer um assunto. Inclusive, estou louco para trazer o Gabriel também para o privado aqui, né, para poder ajudar aqui fora. Mas, enfim, então deixar claro aqui, o Gabriel é um baita de um técnico, faz muitos anos, faz um baita trabalho. Inclusive, nós podemos usar boa parte do Bioma Pampa graças ao trabalho dele de equação entre meio ambiente, questão social, questão econômica, que é fundamental. É a economia que move o Estado, repito disso, né? É importante. Só uma questão, né? O agro é forte. Quem é que acha que o agro é forte politicamente aqui? Primeiro que não elege ninguém. Não elege ninguém. Porque em Dom Pedrito, Alegrete, Uruguaiana, Jaguarão, tem muito boi e vaca, né? De qualidade, inclusive, mas não elegemos ninguém. Tá? Divide o Estado no meio, a parte sul não tem quase ninguém lá em cima. Ponto. Num congresso que tem 200, quase 300 e poucos na FPA, Frente Parlamentar, espetacular. Tchê, isso eu faço emenda constitucional com esse quórum lá, só que eu não aprovo nada em prol do setor, evidentemente. Inclusive, boa parte deles votaram agora a favor da jornada 6x1, 5x2, né, melhor dizendo. Então, assim, acho que é importante a gente provocar e ter crítica em relação a isso, em relação a algumas questões que são importantes aqui para o nosso país, porque, né, a gente tem que exigir dos nossos políticos, nós podemos, se não vão ajudar, que não vão. Essa é a verdade, né? Talvez mude em algum momento, mas não vão ajudar tão cedo. Então, não atrapalhem tanto, né? Para que a gente possa desenvolver o país, que, querendo ou não, questões sociais dependem de quem tem trabalhando aqui embaixo, e o brasileiro, gente, trabalha bastante. Tá? Acho que esse é o grande recado que a gente poderia dar aqui hoje. Olha aí, tá? Viu? Deu horário ainda. Vou deixar aí, então. Bom, é que não sei se foi pela minha presença, mas teve um conteúdo político aqui na fala, né? Não foi, fica tranquilo, não foi. Não, imagino que não. Mas eu penso realmente assim que a oportunidade que nós temos enquanto país nesse tema do biocombustível como forma alternativa e na produção de proteína animal de maneira muito especial é uma combinação que nós precisamos nos dar conta logo e parar de acontecer por acaso, né? Porque eu não tenho dúvida que isto vai ser realmente a salvação da lavoura. Sem o biocombustível, o agro vai ter muitos problemas
nesse cenário de tarifas, acordos internacionais. Nós estamos tendo uma mudança no mundo dentro dessas guerras da Ucrânia, seja lá o Estreito de Hormuz e não sei o quê, e nós podemos e devemos ocupar o espaço. Eu acho que essa é a grande lição que nós temos nesse momento. E dentro do biodiesel, o nosso compromisso é no mínimo, sair da guerra com o B25 testado. Nós, com o B25 testado, o problema é apenas questão de preço. E aí nós vamos ter que começar a discutir também. O biodiesel, Clóvis, eu quero saudá-lo também, é um pouco mais caro. Mas e todo esse resto do emprego, da proteína, do meio ambiente, ele não tem valor? Né? Nos Estados Unidos, eles têm claro essa leitura. É um pouco mais caro, sim, mas o ganho é muito maior. E o que é pior neste momento, que o biodiesel está R$1 mais barato que o litro de diesel fóssil. Então nós gastamos 61 bi para trazer, abrimos mão do imposto e o diesel assim está mais caro R$1 que o biodiesel. Quer dizer, se nós tivéssemos posto o B22, ia ser R$1 mais barato o diesel, nós tínhamos ganho 60 bi mais os impostos que perdemos. Planejamento é que o Brasil não tem, e aí eu encerro dizendo, no país das emendas, Anderson e Paula, o Congresso não tem cérebro. E nós vamos passar mais uma campanha aí sem discutir o problema do Brasil e a gente só vai se dar conta, infelizmente, na posse no ano que vem. Só para finalizar, né, minha participação aqui, até a Paula disse, não, o Brasil um adolescente, né? Eu não concordo. Não, pelo contrário. O Brasil é um ser sem cérebro, total, andando pelo mundo, derrubando tudo. É isso que nós temos hoje. Com 60 bi, que tu falaste agora aí, resolvi a conta do endividamento do agronegócio. E outra, é o que o Rio Grande do Sul arrecada de impostos. É o PIB, é o que o Rio Grande do Sul arrecada de impostos para pagar as contas. Vamos transformar isso em número, né? A desoneração da folha dos 14 setores mais geradores de emprego do Brasil custava em torno de 9 a 10 bilhões. Né? E nós estamos já 3 anos sem a desoneração da folha, o que aumentou o custo também. Né? Esses 60 bi, hoje estão lá tentando votar e vai sair mais um arremedo, não vão votar o projeto do endividamento como tinha que votar. O Estado, mais uma vez, vai gastar, gastou mal na chuva, vai gastar mal de novo, quer dizer, por que não para de gastar mal e não junta tudo e gasta uma vez só bem? Não seria muito mais lógico? Né? Então, 60 bi, faríamos a rediscussão do endividamento do agronegócio, que aí eu vou ter que trazer um dado, porque como nós estamos falando de agro verde e tal, você não tem tecnologia se tu não tem renda, tu não compra tecnologia se tu não tem renda. O produtor endividado não compra tecnologia. Em 2018 eu fiz uma comissão externa de endividamento agropecuário, o Anderson deve lembrar, o agro devia 247 bilhões de reais. Estava tudo bem, o Banco do Brasil, não, está tudo certo, inadimplência 2%, sim, estava tudo prorrogado. E este movimento fez o seguinte, impactou tanto a capacidade de crédito que o produtor veio se financiar na cerealista, na cooperativa, na revenda, onde a dívida é 2 vezes maior do que é a dívida nos bancos. Estou falando do Brasil isso, né? Estou falando do Brasil. Hoje, para prorrogar o plano safra, daquilo que já foi emprestado, precisaria 150 bilhões de reais. E em 6 anos, a dívida do agronegócio, se não tiver nenhuma medida agora, independente de que governo seja, agora, deste ano para o ano que vem, ela chegará a 1,470 bilhões de reais. Aí, esse mundo maravilhoso que o Brasil vai sempre acontecer um dia, mas vamos perdendo tempo, energia e oportunidades pelos erros que nós mesmos cometemos. Deixar segue falando aqui. Não, eu vou ter que passar para os próximos painéis, mas eu ia só dar um dado aqui que eu acho que é importante, até para dar uma luz aqui, que a gente fala muito assim, tá, do Brasil. Eu fiz agora, há poucas semanas atrás, eu participei de um programa nos Estados Unidos de energia, no setor de energia, né? Então, mas não era essa a ideia. A ideia é o seguinte, lá o pessoal falava assim, não, falava do Brasil, é o contrário, né? O contrário. Pô, o Brasil, país no setor de energia, pô, hidrelétrica, tem muita hidrelétrica, tem muita água. Se os Estados Unidos tivesse água como o Brasil, a gente não teria todos os problemas que enfrentam. Agora eles estão fazendo eles estão hoje lá com
500 mil quilômetros de gasoduto para extrair gás dentro dos Estados Unidos, ou seja, um investimento pesadíssimo, né, dentro dessa atividade. Eles falaram do Brasil, da questão dos 30%, né, de uso de biodiesel até então, agora 32%, como etanol, como uma condição diferenciada, que eles não têm essa condição, né, de novo, poxa, a gente tem que enxergar isso. Eu falei da comunicação muito em função disso, né? A gente não consegue comunicar bem isso. Né? Eu também fui para os Estados Unidos, né? Vou contar aqui. Pronto, a gente vai parar por aqui. Eu fui para um fórum de biodiesel agora em janeiro, lá nos Estados Unidos. Os Estados Unidos consomem muito pouco do biodiesel, perto do que eles pretendem e podem, mas a Califórnia que consome. E eles estão trabalhando, o Trump no primeiro governo foi muito ruim, ele queria o fóssil, agora ele deu um estímulo para o biodiesel, né? Também não tem muita previsibilidade lá, eu acho que até está pior. E eles dizendo, se nós avançarmos da forma como pretendemos avançar no biodiesel aqui nos Estados Unidos, o Canadá já não vai mais ter o nosso biodiesel lá. O Japão já não vai mais ter. E todos, de maneira unânime, olhavam, o Brasil vai abastecer o mundo. E aí tem uma outra coisa que está mandatado, a Paula citou, pessoal. Combustível de aviação, a partir do ano que vem, é ordem, é regra, é lei. E nós podemos abastecer esses aviões do mundo inteiro. Só isso já é um mercado maravilhoso. E no Rio Grande do Sul, porque nós somos o maior produtor de biodiesel. Jerônimo, temos que acabar com o Munhoz, está quase nos correndo dali. Eu vou fazer esse trabalho para ti, porque eu te conheço também já de longa data, mas encerrando aqui, a cada 30 anos o mundo muda enormemente, gente. E nós aqui não podemos fazer o papai e mamãe ali produzindo alimentos para vender para a China. Então, hoje precisamos de vocês, com uma diversificação. Inclusive, o Daniel esteve na abertura da colheita desse ano, nós fizemos justamente isso, né? Pedindo ajuda de outros setores para que a gente possa diversificar aqui o setor, utilizando aqui alimentos para tanto ou produção agropecuária. Gente, eu sei que eu tenho que encerrar, vai pegar mas de novo os a palavra elogios ali. que eu fiz à FEPAM, agora eu aproveito também para fazer em nome do Renato, que é o nosso presidente. E o Boca estava assistindo a palestra, um prazer muito grande. Muito obrigado, pessoal. Obrigado a todos. Vou fazer uma foto aqui para encerrar o painel. Obrigado, Anderson, Paula, Guilherme, Jerônimo. Pessoal, a gente vai fazer uma pausa de 10 minutinhos, tá? Depois a gente retoma aqui e vai dar continuidade com o quarto painel da nossa programação, que é sobre transporte verde. Daniela Cardial vai fazer a mediação e vamos ter aqui a presença Clóvis Magalhães, secretário de Estado de Transportes e Logística, Gabriel Ritter e Júlio Balbinoc, cofundador e CEO da Aero Mobility. 10 minutinhos a gente retoma aqui, tá bom, pessoal?